Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar trabalhando toxicologia forense e agora a gente vai trabalhar os cáusticos e os venenos. Vamos revisar aí alguns conceitos iniciais de toxicologia forense e vamos trabalhar os cáusticos e os venenos, tá? A toxicologia forense, conforme a gente já sabe, né, é uma área da medicina legal que estuda os efeitos nocivos das substâncias no organismo, em vários organismos e no meio ambiente, mas também no organismo humano com aplicações voltadas para a lei, para o direito, tá? Antigamente não existia a toxicologia, né? Ela estava dentro da medicina, ela estava dentro da alquimia, muito antigamente. Depois houve a separação das ciências em áreas, né? A medicina, aí surgiu a química, surgiu a farmácia. A toxicologia era um ramo, era uma área do conhecimento que estava dentro da medicina, estava dentro da química, estava dentro da farmácia. Depois ela surgiu como disciplina autônoma. E a toxicologia nada mais é que o estudo dos agentes nocivos para os seres vivos e para o meio ambiente. E ela se divide em várias áreas, né? Nós temos a toxicologia de alimentos, nós temos a toxicologia geral, aí depois nós temos as sub-áreas, né? Toxicologia de alimentos, toxicologia de medicamentos, toxicologia ambiental. São várias as áreas da toxicologia. E nós temos uma área muito importante para a investigação de crimes, para a medicina legal, para a criminalística, que é a toxicologia forense, que nada mais é que a especialidade da toxicologia voltada para o esclarecimento de dúvidas acerca de agentes tóxicos, toda vez que isso tiver uma repercussão legal. Então, toda vez que isso tiver uma relevância para o direito, para a aplicação ou interpretação ou elaboração da lei, a gente tem a aplicação da toxicologia forense, tá bom? Cortando aqui para o nosso material, tá aí, ó. Toxicologia forense é a ciência que estuda os venenos e as substâncias que podem ser tóxicas, bem como os efeitos sobre o organismo, no que diz respeito às lesões, às sequelas ou à morte. É uma disciplina autônoma, embora interdisciplinar. Como assim, professor? Ela tem interface com a química, com a farmácia, com a farmacologia, com a medicina legal, tá? Com a biomedicina, com a biologia, certo? Antes fazia parte da medicina legal ou da toxicologia geral, mas hoje é uma disciplina autônoma, tá? Importância, qual a principal importância da toxicologia forense? Permitir estudar os casos de envenenamento, que no passado eram muitos, hoje, felizmente, são bem menos, né? Por que que no passado eram muitos? Era muito comum as pessoas morrerem e não se saber a causa da morte. A farmácia, a química, a toxicologia eram pouco desenvolvidas. Hoje, felizmente, com os avanços da química, da farmácia e da toxicologia e dos métodos analíticos, né, ficou bem mais difícil de envenenar uma pessoa e ela falecer e isso não ser detectado. Porque tem o exame de local, né, o exame pericial de local, tem o exame do cadáver detalhado, tem a coleta de amostras, tem a realização de exames complementares e a química hoje dispõe de vários meios, de vários equipamentos para isso, tá? Então, antigamente os casos eram muito comuns, né, devido aos atrasos da ciência e das técnicas de diagnóstico. Hoje já é uma área muito bem desenvolvida. É muito difícil envenenar uma pessoa hoje e não ser detectado. Mas as pessoas ainda fazem isso. Olha aí, eu trouxe algumas notícias para vocês aí, ó. Recentemente, né, tivemos aquele caso daquele bolo envenenado lá no sul do Brasil. Uma pessoa envenenou um bolo e deu para algumas pessoas comerem que se envenenaram e morreram.
No Nordeste, em Parnaíba, tivemos aquele caso das mangas e dos peixes envenenados, lembram? Que morreram algumas pessoas também. Olha outros casos aqui, ó. Suspeito de envenenar pão de mel para tentar matar a amante da esposa é solto no Paraná. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica. O envenenamento ocorreu em abril, quando o homem foi entubado na UTI após comer um doce. A polícia afirmou que o motivo do crime foi passional. Olha aí. Ele deu um jeito de envenenar um pãozinho de mel e mandou para o namorado da esposa dele lá. O rapaz comeu o pão de mel e foi envenenado. Olha só, outro caso aqui, ó. Segundo o laudo da perícia, foi usado um veneno carbofurano. Aliás, é o mesmo caso, tá? O boletim de ocorrência foi feito à época e o alimento encaminhado para análise. Segundo a Polícia Civil, o suspeito injetou o veneno nos pães de mel, contratou uma empresa para fazer as embalagens e contratou um vendedor ambulante para fazer a entrega à vítima. Segundo o laudo da perícia, foi usado um veneno chamado carbofurano, da categoria dos carbamatos, né? Que é um tipo de veneno proibido no Brasil desde 2017. Então, um caso aí que ocorreu. Olha outro caso aqui. Corpo de avô de menina morta envenenada pela madrasta é exumado para confirmar se ele também foi envenenado em Cuiabá. Então, essa criancinha aí e o avô foram... Existe uma suspeita de envenenamento desses dois, né? Professor, é possível detectar no cadáver já sepultado, exumado? É possível. Às vezes, enterra a pessoa, por exemplo, achando que foi uma morte natural. Depois vem uma suspeita de envenenamento. Exuma-se o cadáver, coleta-se amostras e faz-se as análises. É certeza que vai detectar? Não, não é certeza. Depende da quantidade de veneno ingerida, depende do metabolismo da pessoa, depende do tratamento que aquele cadáver recebeu, depende do tempo de sepultamento. Mas a perícia sempre trabalha com isso, com tentativas, tá? Vamos supor que fez um embalsamamento, removeu vísceras, injetou formol, lavou o corpo todo com vários produtos químicos, vai dificultar cada vez mais, tá? Mas dependendo da quantidade de veneno administrado, é possível que se detecte. Polícia indicia marido suspeito de matar a mulher com cerveja envenenada com etileno glicol. Então, esse daí, ó, o companheiro matou a moça envenenando a cerveja. E quando a gente está estudando agente tóxico, em toxicologia, eles são divididos em duas grandes categorias. Primeiro, nós temos lá, né, os medicamentos que, dependendo da quantidade, podem ser usados como venenos. Nós temos as drogas, que quando geralmente o usuário administra a droga em uma quantidade só para experimentar o efeito psicoativo dela, mas dependendo da quantidade ela pode atuar como veneno. Exemplo, tem a síndrome do body pusher e a síndrome do body packer, né? Síndrome do body packer, a pessoa transporta substância entorpecente, exemplo, cápsulas de cocaína no estômago e no intestino, para passar em aeroportos, para levar de um país para o outro. Isso é a síndrome de body packer. E existe a síndrome de body pusher, em que a mula, né, as mulas humanas introduzem porções de droga nas cavidades íntimas, no ânus, na vagina, para atravessar os aeroportos. Pode ocorrer em qualquer dessas situações das cápsulas se romperem e ter uma liberação de grande quantidade de droga no organismo da pessoa. Aquela pessoa vai morrer envenenada, vai ser uma overdose. Pode ser, por exemplo, de cocaína, que é o mais comum, tá? Então, nós dividimos... Então, tem os medicamentos, né, que terapeuticamente são medicamentos, mas em doses elevadas podem funcionar como venenos. Exemplo, morfina, certo?
Existem os medicamentos, as drogas de abuso em quantidades menores, quantidades comuns, são substâncias psicoativas. Em quantidades elevadas, a depender da substância, pode matar. Mas nós temos essas outras duas categorias aqui, ó. Os agentes cáusticos ou corrosivos e os venenos em geral. Os agentes cáusticos ou corrosivos são as substâncias que atuam externamente, topicamente, destruindo, lesando tecidos externos, como, por exemplo, a pele. Nós vamos ver. Infelizmente, até hoje é muito comum ainda ataques com substâncias ácidas ou alcalinas para desfigurar a vítima. Esse tipo de ataque é chamado de vitriolagem. É comum que seja feito com ácido, por exemplo. Em pleno século XXI, ainda existem trotes de universidades assim. Por incrível que pareça. É absurdo, mas existe, tá? Agora nós temos os venenos propriamente ditos, né? Existem substâncias que não são medicamentos, que não são drogas ilícitas, que não são cáusticos, mas que são produzidos pela indústria já com a finalidade de serem empregados como venenos. A gente conhece uma infinidade deles. Na sua casa, você deve usar algum inseticida para matar baratas. Você deve usar algum raticida. É comum, né? A gente usar raticida. Eu moro em casa, eu moro em condomínio de casa. O condomínio é limpo, é organizado, mas é uma área que já foi uma área rural, virou loteamento, foi loteada, virou condomínios, é uma área rural e tem roedores aqui. Então a gente aplica de vez em quando raticida no condomínio e no quintal. De vez em quando aparece um rato, tem que aplicar o veneno. Então essas substâncias já foram produzidas pela indústria com a finalidade de serem usadas como venenos. Tem outras substâncias, por exemplo, aí os venenos eles podem ser de várias origens, né? Venenos de origem industrial ou sintética, esses que a gente mencionou, mas tem venenos de origem natural, por exemplo, algumas plantas produzem toxinas potentes, tipo a estricnina, que é produzida pela Nux vomica, é um veneno muito potente, muito letal. Nós temos as serpentes, os sapos, os escorpiões, que são animais peçonhentos que produzem venenos letais também. Então nós temos venenos de origem industrial, nós temos venenos de origem vegetal, nós temos venenos de origem animal, nós temos venenos de origem mineral, conforme a gente vai ver aqui, tá bom? Olha só. Então tá aí, ó. Agentes tóxicos são substâncias que atuam entrando em reação química ou bioquímica com o organismo, desestabilizando ou destruindo os tecidos. Reação bioquímica, todos aqueles que são ingeridos sistemicamente, né? Que são ingeridos e atuam sistemicamente. Ingeridos ou injetados ou inalados, por exemplo, tá? E os agentes cáusticos, que são aqueles que atuam por meio de reação química, destruindo tecidos externos, por exemplo. Se ingerir, vai destruir tecidos internos? Vai. Então vamos aqui, ó. Agentes cáusticos corrosivos. Só dar uma olhadinha aqui nos parâmetros da nossa transmissão. Se está tudo ok. Tá tudo ok, aparentemente. Tá, vamos continuar aqui. Cáusticos ou corrosivos são substâncias que modificam os tecidos, provocando necrose ou queimadura química. Exemplo, ácidos, agentes alcalinos, sais químicos e outros. Tá? Venenos. Então, nós vamos ver já já, nós vamos detalhar mais já já, tá? Só um minuto.
Vamos lá. Venenos são substâncias que interagem de forma bioquímica, sendo processadas pelo metabolismo, desestabilizando. Exemplos: cianeto, carbamato, barbitúricos e outros, conforme nós veremos aqui. Então, essas são substâncias ingeridas ou injetadas, por exemplo, tá? Agora, vamos ver aqui os agentes cáusticos. Professor, você está mostrando um caso aí de ingestão de ácido. Aí, quando ocorre uma ingestão de ácido, ele não vai interagir bioquimicamente internamente, ele vai destruir os tecidos mesmo. Ele vai destruir o TGI, tá bom? Olha só, ácidos e sais cáusticos. Ácidos e sais cáusticos, os sais que derivam dos ácidos, né? Exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico e vários outros, certo? Olha só, são agentes coagulantes que provocam necroses e queimaduras secas. Agem desidratando os tecidos, pois reagem com a água desses tecidos. Exemplo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido fluorídrico, ácido acético glacial, nitrato de prata, cloreto de zinco e cloreto de mercúrio. Esses são sais. Então, o nitrato de prata é um sal ácido, porque ele deriva do ácido nítrico. O cloreto de zinco é um sal ácido, porque ele deriva do ácido clorídrico. O cloreto de mercúrio é um sal ácido, porque ele vem do ácido clorídrico também. Então, todos esses ácidos são substâncias altamente... Esses ácidos e esses sais são substâncias altamente destrutivas. Essa vítima aqui, infelizmente, suicidou-se tomando ácido sulfúrico. Veja a destruição, isso daí é porque ele ingeriu, mas também derramou aqui. Essas são as queimaduras de ácido sulfúrico, ficam desse jeito aí, tá? Professor, como assim desidratando? Olha só o ácido sulfúrico, como que ele reage? H2SO4 mais H2O, mais H2O. H2O. O ácido sulfúrico libera um H+ desse daqui, né? Então, vai virar HSO4-, tá? Mais H3O+. A água captura um próton lá do ácido sulfúrico. E ele vai perder esse H aqui também, certo? É um ácido forte. Então, ele perde os 2 hidrogênios, tá bom? Vamos aqui para alguns exemplos aí que você encontra no dia a dia no mercado. No laboratório é usada essa garrafa aí. A garrafa de ácido sulfúrico concentrado a partir de 95%. Agora, no comércio, o ácido sulfúrico é encontrado assim, por exemplo. É encontrado em empresas de venda de produtos químicos, por exemplo. Essa daqui é uma embalagem vendida com ácido sulfúrico para quem trabalha com baterias automotivas, recuperação de baterias automotivas. Então, aí tem uma solução de bateria que tem na composição ácido sulfúrico. Olha o ácido clorídrico no laboratório, ele vem nessa embalagem aí, mas ele é encontrado em produtos de limpeza facilmente encontrados no mercado aí. O ácido muriático tem ácido clorídrico na composição. E são todos perigosos, certo? Esses ácidos aqui mesmo concentrados, eles têm um controle rigoroso pela Polícia Federal. Já trabalhei em laboratório muito tempo e a gente, para comprar esses produtos para o laboratório, tinha de pedir a autorização da Polícia Federal e dizer para que a gente ia usar. E prestar contas todo ano da quantidade que tinha sobrado no laboratório. E toda vez que fosse fazer a compra, vamos supor que a gente pedisse para comprar 20 litros de ácido sulfúrico por ano. A gente tinha que dizer
para que a gente usar aqueles 20 litros? Quais os projetos do laboratório? Ao final do ano, a gente tinha de prestar contas da quantidade que foi consumida e da quantidade que ainda tinha no laboratório, tá? A gente fazia isso no IBAMA, na UNB, na Companhia de Saneamento Ambiental daqui. Agora vamos ver aqui, ó. Então, ó, os ácidos são coagulantes, provocam necroses ou queimaduras secas, desidratando os tecidos. Agora, os agentes cáusticos são liquefacientes, produzem lesões úmidas, moles ou escorregadias, lesões viscosas, agindo por reação de saponificação com a gordura dos tecidos, destruindo as células e o tecido adiposo. Exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e amônia. Então, essa é a aparência das lesões produzidas por substâncias alcalinas, tá? Tá aqui, ó, essa daqui já está mais cicatrizada um pouco, essa aqui um pouco mais recente, essa aqui um pouco mais cicatrizada. Então, essa é a aparência das queimaduras produzidas por substâncias alcalinas. Tá aí exemplos dessas substâncias. Essa aqui a gente usa em laboratório, essa daqui já é encontrada em supermercado, como, por exemplo, soda cáustica para fazer sabão caseiro ou para limpeza ou desentupimento de cano. Tem esse aqui, ó, o Ajax, que é a base de amônia, e tem a amônia, né, que é clareador de pelos. Esse hidróxido de sódio no laboratório, ele se encontra assim nesse formato de lentilhas. E com todas essas substâncias ocorrem acidentes ou crimes, tá? Agora vamos ver aqui alguns conceitos, né, de acordo com isso que a gente estudou, que já foram cobrados em prova. Exemplo, na Polícia Civil de Goiás. O que é a vitriolagem? A vitriolagem, conforme eu já falei, é o ataque com substâncias agressivas. Vitriolagem vem de vitríolo, em alusão ao ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, na época da alquimia, na época da Idade Média, era chamado de vitríolo. Na época da Idade Média, era muito comum o ataque com ácidos. De lá para cá, felizmente reduziu, mas até hoje o nome é o mesmo, vitriolagem. O ataque com ácidos, tá? São lesões por ataque com substâncias agressivas. Quando criminosas, as lesões mais comuns ocorrem na face, no pescoço e no tórax, para desfigurar a vítima. Infelizmente, no Oriente Médio, até hoje, isso é comum contra mulheres, tá? Substâncias ácidas, nós já falamos, né? São as substâncias de efeito coagulante que desidratam os tecidos, causando escaras endurecidas de cor variada. Exemplo, o ácido sulfúrico causa escara esbranquiçada, o ácido nítrico amarelada, o ácido clorídrico cinza escuro. Aliás, esse cidadão aqui foi ácido clorídrico, tá? É essa daqui que você está vendo aqui, ó. Substâncias alcalinas ou de efeito liquefaciente são as que produzem escaras úmidas, translúcidas ou moles. Exemplo, a soda, a potássio e a amônia, que as escaras são brancas. No caso dos sais, as escaras são brancas e secas, certo? Tá aí, ó. Paracelso já dizia, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. O veneno é uma substância capaz de causar danos ou morte quando introduzida no organismo. Então, a gente viu as substâncias cáusticas, agora a gente vai ver os venenos. Em venenos são substâncias que interagem bioquimicamente quando introduzidas no organismo, danificando a saúde. Elas têm várias classificações, quanto ao estado físico, quanto à origem, quanto à função química ou ao uso. Quanto ao estado físico, podem ser líquidos, sólidos ou gasosos. Substância líquida. Venenos líquidos. Exemplo, muitos agrotóxicos vêm em composição líquida, tá? Substâncias sólidas. Venenos minerais, tipo o arsênico,
que é usado na indústria para várias finalidades. Nós vamos ver um caso com arsênico aqui, tá? Os venenos gasosos. Exemplo, os gases usados nas guerras, né? O gás cloro, o gás sarin, tá? Quanto à origem? Origem animal, vegetal, mineral ou sintético. Animal, a gente citou serpentes, sapos, escorpiões, insetos venenosos, né? Tem aquele peixe também, o baiacu, que é um peixe venenoso. De origem vegetal, a estricnina, por exemplo. Tem várias plantas, comigo ninguém pode, são várias as plantas venenosas, tá? Mineral, o arsênico é um veneno mineral importante, o mercúrio, certo? Venenos sintéticos são todos produzidos pela indústria. Quanto à função química, podem ser classificados em ácidos, bases ou óxidos. E quanto ao uso, de uso doméstico, agrícola, industrial e outros, certo? Agora vamos ver alguns casos aqui. Lembra desse caso em Goiás? Caso Amanda Partata, em 2024, essa moça envenenou o pai do ex-namorado e o avô do ex-namorado. Ela tinha terminado o relacionamento e ela não aceitava o término do relacionamento, com o pretexto de agradar a família e de tentar se aproximar da família. Ela enviou doces, bombons envenenados para a casa do namorado, tá? O veneno usado aí foi arsênico. Não se fala abertamente para evitar outros casos, mas o veneno usado aí foi arsênico. Outro caso de repercussão nacional, caso Flor de Lis. Em 2017, 2018, a pastora Flor de Lis tentou envenenar o pastor Anderson umas 2 vezes com arsênico, mas não conseguiu. 2 ou 3 vezes. Ele foi parar no hospital, foi bem tratado, foi atendido rápido e não conseguiu. Em 2019, ela, né, está cumprindo prisão, já foi comprovada, já foi julgada. Ela mandou assassinar o pastor Anderson a tiros porque não tinha conseguido matá-lo envenenado. Espécies de venenos. Nós temos os venenos naturais, minerais, vegetais, animais e os venenos artificiais, tá? É uma classificação semelhante àquela, certo? E isso daí já caiu em prova. Tá aí o caso Flor de Lis, né? Tentando envenenar o pastor Anderson algumas vezes. Vias de penetração ou de administração no organismo. O veneno pode penetrar por várias vias. Pelo TGI, né, a via orogastrointestinal, que é a via integrada pela boca, estômago e intestino. Pelas vias respiratórias, a exemplo de gases tóxicos como o cloro e o monóxido de carbono. Tem aquele caso dos jovens, né, de Balneário Camboriú, que morreram intoxicados com monóxido de carbono no interior do veículo. Nós já trabalhamos esse caso em outras aulas. Via dérmica, exemplo, os pesticidas líquidos, os agrotóxicos. É por isso que o trabalhador que trabalha na lavoura, aplicando aqueles venenos, tem que vestir aquela roupa toda fechada e usar aquela máscara, para evitar qualquer contato com a pele, porque a pele absorve venenos, a depender da composição. Esses agrotóxicos, a maioria são lipofílicos, interagem com as células gordurosas do corpo, e aí a pele vai absorver, tá bom? Via hipodérmica, injeção sobre a pele, a exemplo do cloreto de potássio e da morfina. Lembra daquele caso de um técnico de enfermagem que trabalhava em um hospital? Se eu não me engano, foi nos anos 2000 isso. Se eu não me engano, em São Paulo. Ele trabalhava em um hospital e ele participava de uma máfia juntamente com algumas funerárias. Pacientes já debilitados, graves, acamados, ele matava os pacientes injetando cloreto de potássio no soro. Os pacientes morriam. No plantão dele,
porque ele ia receber a família e ia intermediar a negociação com a funerária. Foi descoberto, tá? Cloreto de potássio. A morfina, de vez em quando ocorre overdose de morfina, principalmente em ambiente hospitalar. Infelizmente, é muito comum o uso dessa droga por profissionais de saúde e é muito comum o desvio e o uso clandestino, a droga sendo retirada de estabelecimentos de saúde, tá? Para agir, necessita chegar à circulação sanguínea. Então, para o veneno ter uma atuação sistêmica, ele precisa chegar à circulação sanguínea. A velocidade de ação ou do efeito depende da via de administração, certo? Por exemplo, injetado é mais rápido, né? Então, depende da via de administração. Vamos resolver algumas questões aqui. Em relação aos cáusticos, agentes químicos estudados em toxicologia, olha, Polícia Civil de Goiás, 2023, e as lesões provocadas por tais substâncias, assinale a alternativa correta. As substâncias de efeito liquefaciente, ou seja, as substâncias cáusticas, são aquelas que desidratam os tecidos. Não, as liquefacientes, olha aqui, voltando no nosso esqueminha aqui, ó. As substâncias alcalinas ou liquefacientes são as que causam escaras úmidas, translúcidas, moles ou untuosas. As que desidratam são os ácidos. Os ácidos são substâncias que desidratam, tá? Então, olha só. As substâncias liquefacientes são aquelas que desidratam os tecidos. Não, as liquefacientes são os hidróxidos que causam escaras úmidas. As formas de lesão tornam-se conhecidas como bertiolagem. Olha só, para confundir você. Bertiolagem não. Bertiolagem é lá da identificação humana, lá da criminalística. Bertiolagem é o assinalamento de características físicas da pessoa que está sendo identificada durante o processo de identificação, tá? A banca quis te confundir para você pensar que ela estava se referindo à vitriolagem. Vitriolagem, sim, né? É um ataque com substâncias agressivas. As substâncias de efeito coagulante produzem escaras úmidas, translúcidas e moles. Errado. Os coagulantes são os ácidos que produzem escaras secas. Olha aqui, ó. Substâncias ácidas ou coagulantes desidratam os tecidos e causam escaras endurecidas de cor variada e seca, ressecada, tá? Então essa está errada. Quando criminosas, as lesões mais comuns ocorrem na